Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de Senai Tocantins. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso técnico em logística. O que esse profissional faz, né? Quais são as suas principais atribuições aí no mercado de trabalho. E as dúvidas que vocês forem tendo com relação a essa ocupação profissional, vocês podem ir falando aí no chat, tá? Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho aí pra gente dar início, tá ok? Grande mestre Donato já está aí presente. Obrigado a todos aí presentes pela participação. Então vamos lá. Pessoal, oficialmente aí, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de Senai Tocantins. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o curso técnico em logística, né? Qual que é a atuação desse profissional no mercado de trabalho. E aí eu vou estar orientando vocês com relação às principais atividades que esse profissional faz, a importância, né? Já que a área de logística é uma das áreas consideradas aí áreas em crescimento. Já foi considerada a área do futuro, né? A área de ocupação do futuro. Eu considero que a área de logística está mais para o presente, né? Para o que a gente já está vivenciando hoje. E aí vocês vão ver a importância. Então, meu nome é Eurípides Júnior, eu sou professor, instrutor, administrador. Atuo como instrutor aqui na escola de CT Gurupi, né? Nas áreas de atuação do eixo de logística e gestão. A minha formação é em administração, com especialização na área de logística do agronegócio e gestão de pessoas. E esse curso técnico em logística, a gente tem, durante o percurso desse curso, né, a gente tem o desenvolvimento de várias habilidades técnicas, né, e comportamentais também. E hoje a gente vai ver quais são essas principais habilidades, né, qual que é o campo de atuação desses profissionais aí no mercado de trabalho, tá? Antes, eu queria passar para vocês um conceito do que é logística, né? Muitas vezes a gente tem o conceito de que logística está relacionada apenas ao processo de entrega, né, distribuição, mas a verdade é que logística ela tem um conceito muito amplo, né? E a gente for parar para analisar, né, envolve em todas as etapas, eu costumo falar assim, desde a extração da matéria-prima, isso falando de produtos e serviços, tá? Desde a extração da matéria-prima até o produto chegar no consumidor final, né, a gente tem as etapas da cadeia logística, o que a gente chama de supply chain, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? E essas etapas, ela não finaliza com o produto quando ele chega no cliente. Então a gente fala assim, eu comprei, eu sou o consumidor final, vou dar um exemplo aqui, a gente está fazendo essa live aqui por um celular, e para que esse celular pudesse chegar até aqui, né, para a gente estar realizando esse momento aqui, ele foi desenvolvido, né, desde a extração da matéria-prima para ser produzido as peças, até a parte de montagem, até a parte de armazenagem, até distribuir, né, para o varejo ou para o atacado, e aí até eu chegar lá na loja, ou então acessar um e-commerce e comprar esse produto, até chegar na minha mão. Todas essas etapas são consideradas etapas logísticas, né? E a gente fala que esses processos ele não finaliza quando o cliente ele tem o uso daquele produto. Porque depois é preciso dar uma destinação correta para esse produto ou utilizar-se desses resíduos para que ele possa voltar para o processo industrial. E aí a gente chama isso de logística reversa, né? E aí vários outros conceitos foram envolvidos aí dentro da logística verde, logística sustentável, porque é uma área específica que a gente tem que pensar também, né, na sustentabilidade, né, em como que pode ser melhor para as pessoas e para o mundo. Tá? Então a gente entende que o conceito de logística ele está relacionado, e aí tem uns conceitos. O que eu mais gosto da área de logística é que logística é considerado um movimento inteligente. Então é um conceito curto, mas a gente tem que pensar dessa forma, tá? E aí logística é fazer o quê? É fazer chegar até o cliente o produto certo,
na quantidade certa, no local combinado, no tempo que foi prometido, nas condições que foram estabelecidas e ao menor custo possível. E quando a gente fala o menor custo possível, né, a gente sabe que hoje é um dos grandes desafios das empresas. As empresas precisam diminuir custos, só que a qualidade ela não pode diminuir, né? Então a gente fala que a logística ela tem 3 pilares fundamentais aí para que ela possa rodar. Quais são esses pilares? Hoje a gente precisa, porque se a gente fizer uma analogia com relação ao que o cliente quer, o que o cliente quer? Eu, por exemplo, eu sou um cliente que compro do e-commerce, né, de comércio eletrônico, e aí eu vou lá e compro um produto de forma virtual e quero que esse produto seja entregue de uma forma rápida. Eu quero também que esse preço que seja oferecido seja um preço justo. E eu quero qualidade nesse produto. Então esses são os 3 pilares em que a logística ela realmente atua, né? Na diminuição de custos, na diminuição de tempo das operações, sem que isso impacte diretamente na qualidade dos produtos que são ofertados. Então essa equação aí, menos custo, menos tempo, mantendo a qualidade ou muitas vezes aumentando esse processo de qualidade, são os princípios que a gente fala da logística. Durante o curso técnico em logística, o que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver habilidades e competências relacionadas justamente a esses 3 pilares, né? E aí dentro do que a gente chama desses processos macrologísticos, né? Que são as grandes áreas da logística. Então a logística é considerada uma ciência, né? Não é nova. Então a gente sabe que a logística surgiu nos tempos das guerras, né? Em que os soldados eles teriam que pensar a melhor forma em que iriam, né, guerrear, e aí esse conceito, eu acho que a pandemia ela deu uma acelerada nesses processos, porque se a gente parar para pensar, né, há 2 anos atrás, antes da pandemia, quando surgiu, nós tivemos inúmeros problemas com relação a parte de saúde, né, sanitária, mas um dos grandes problemas também foi a questão da logística, né, com relação à vacina, com relação a todos os processos de gestão. E aí, para vocês terem a noção, a importância que essa área tem, né, dentro de um mercado, né, dentro de uma atividade econômica. Esses processos que a gente fala de macrologísticos, né, que são as grandes áreas da logística, serão como o nosso curso técnico em logística ele está estruturado. Tá? Então a gente tem aí a logística de entrada ou inbound, que é o princípio, né, da transformação, seja ele na parte de suprimentos, na parte de insumos, né, para a produção desses produtos. A gente tem o segundo macroprocesso, que é a logística interna. O que é a logística interna? É a parte que vai controlar as movimentações internas, né? Movimentação de estoque, de material. Durante o curso técnico em logística, a gente vê, né, a parte de logística interna nas unidades curriculares de armazenagem, né, de processo produtivo, onde que é feito o processo de transformação desses produtos. E a logística de expedição, que aí entra mais forte, e esse é o conceito que eu falei que muitas vezes as pessoas tinham, né, da logística relacionado, logística era apenas a expedição, a entrega, na verdade é um processo, e a gente tem a logística de saída ou de expedição como grande parte dessas, né, de atuação desse mercado de trabalho, que aí envolve a parte de distribuição, a parte de entrega, né, a parte de gestão de transportes, definir qual que é o melhor modal a ser enviado esse produto. E essa logística de expedição, ou logística de saída, está relacionado a um alto custo, né? A gente sabe que os custos logísticos ou os custos operacionais estão envolvidos aí em todas essas etapas. E quando a gente fala em logística de expedição, aí está o grande gargalo da nossa área, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem dimensões geográficas imensas, né? Então a gente precisa pensar a melhor forma que a gente vai fazer toda essa logística, toda essa movimentação, né, acontecer. Eu sempre digo que o nosso estado, por ser um estado novo, um estado emergente, né, em crescimento, a gente é privilegiado geograficamente, né? Então a gente tem aí, nós estamos localizados no centro do país, onde que a gente tem várias oportunidades de negócio. E aí que se encaixa, né, a oportunidade de a gente fazer um curso técnico em logística. Por quê?
O Tocantins ele está centralizado no coração do Brasil, né? A gente tem aí uma rodovia 153 que corta o nosso estado, né? A gente tem aí potencial de ferrovia norte-sul cortando o nosso estado também, né? Provisões futuras aí de ferrovia de leste-oeste, que isso vai fazer o cruzamento entre essas ferrovias. E tudo isso faz com que, pessoal, essa área ela tenha uma procura, uma demanda, né, das empresas por profissionais que, né, atuam nessa área de logística, justamente para poder fazer esse controle, para poder fazer esse monitoramento, né, para poder atuar diretamente nessa área específica. Além do mais, nós temos aí um agronegócio muito forte, né, e dentro do agro também, eu tenho especialização em logística do agronegócio. Dentro do agro também a gente tem muitas oportunidades, né, de empresas que buscam profissionais da área de logística. Eu falo isso porque dentro do agronegócio nós temos a cadeia logística, desde a plantação, né, dos produtos até a armazenagem, até o transporte. E quando a gente fala isso, não é pensando somente em Brasil, a gente pensa também que a logística, pela questão da globalização, a logística hoje virou, né, uma questão global, né, mundial. Então a gente tem essa conexão aí com outros países, né, cada vez mais as empresas daqui com potencial de exportação estão, né, exportando seus produtos, e aí que a gente começa a ver a importância que tem, né, essa área de logística em si para poder atuar dentro desse processo, tá? Então, pessoal, esse conceito de logística que se criou, né, e aí a gente fala que a logística ela é considerada aí uma das áreas chave de toda a operação de uma empresa, seja ela na área industrial, seja ela na área comercial, né, e isso faz com que seja um diferencial. Dentro ainda desse conceito, a gente começa a analisar algumas situações, e a logística é uma área que sofreu também grandes alterações devido à tecnologia. Então a gente vê aí um forte impacto da tecnologia em várias áreas, e assim como a logística a gente tem, né, esse impacto também dentro desse processo. Só para vocês entenderem o que a gente está vivenciando hoje, né? Hoje a gente está no meio aí já estamos aí à beira de uma quinta revolução industrial, né? Durante daqui uns tempos, mas a gente ainda está vivenciando aí a quarta revolução industrial advindo da internet. E aí, só para vocês entenderem, essa quarta revolução industrial que a gente está vivenciando, é preciso a gente entender a história, né? Então a gente teve aí a primeira revolução industrial, onde que os trabalhadores trabalhavam no campo, né? E aí foi desenvolvido lá, construído a máquina a vapor. E aí o pessoal que trabalhava no campo, eles foram para as fábricas para poder apertar parafuso. E aí veio a segunda revolução industrial justamente com a questão da energia elétrica, né? E todo esse processo fez com que aqueles trabalhadores que estavam lá atuando, né, dentro das fábricas tivessem essa grande revolução, e a gente chama isso de grande revolução, segunda revolução industrial. Nós tivemos aí a terceira revolução industrial, que foi relacionada à automação, né? Esse processo de automação, ele veio justamente no século passado, tá? E aí, como as fábricas necessitavam, né, de uma mão de obra, né, de uma produção em escala, em nível de tempo e de custo, veio essa questão da automação. E com a virada do século, junto com a internet, veio a questão da indústria 4.0, que é o que a gente está vivenciando hoje, né? A indústria 4.0. E a logística, pessoal, ela está envolvida diretamente em alguns princípios aí dessa indústria 4.0. Por quê? A forma como o cliente compra, né, mudou. E aí o comportamento do consumidor mudou também. Então eu lembro que antigamente essa questão de compra online, né, era bem tímida. Hoje, se a gente for parar para analisar, né, tem um alto percentual dessas compras sendo realizadas de forma online. Então isso, para que possa atender toda essa... Porque nas lojas online, né, a gente fala, o produto está exposto ali a partir do momento em que é gerado um pedido, começa a movimentar todo o processo logístico, né? Então, eu vou lá, compro de forma online, vai gerar um pedido para a empresa vai movimentar,
né? E esse movimento tem que ser de forma inteligente para que o produto seja entregue, e aí levando em consideração aqueles princípios, para que o produto seja entregue no tempo certo, né, na quantidade certa, aquilo que foi combinado, nas condições que foram estabelecidas, né, e com o menor custo possível. Então, esse processo logístico, ele está já inserido em grandes empresas, médias empresas, né, e até pequenas empresas. Hoje as empresas elas não precisam mais de uma estrutura física, né, para que elas possam vender os seus produtos, justamente porque a gente está vivenciando aí, né, essa quarta revolução industrial, e algumas tecnologias vieram justamente para poder ajudar, né, como a internet das coisas, o Big Data, a inteligência artificial, a armazenagem em nuvens. Tá? Então, tudo isso fez com que esse processo de logística ele fosse revolucionado. E aí, só para vocês terem uma noção, nós do Senai Tocantins, né, o Senai é uma instituição, né, que é referência em educação profissional. Eu falo isso por causa da qualidade, da estrutura em que a gente oferta, né, os nossos cursos. Esse negócio de educação profissional a gente entende, tá? E aí a todo momento nós estamos participando desse processo de transformação digital, né, das profissões. E a logística, assim como outras profissões que sofreram grande alteração com relação à tecnologia, a logística está inserida também dentro desse processo. Tá? Dentro desse conceito, e eu estou falando mais da área específica de logística, né? E aí a gente começa a entender como é que funciona todo esse processo. Falando mais sobre essas macroprocessos da logística, né? A gente... Deixa eu só aceitar aqui o... A gente começa a pensar quais são as principais atividades de um técnico em logística, né? Então, a gente analisa aí as habilidades. Só lembrando que o Senai é uma instituição que ela tem uma metodologia, né? Uma metodologia própria, metodologia Senai de Educação Profissional, onde que a gente tem alguns princípios, né? A gente coloca o aluno para ter experiências, né, entre teoria e prática. A gente trabalha alguns princípios de mediação do significado. A gente preza muito por por esse diferencial na formação técnica para um profissional que vá atuar como técnico em logística. Tá? Algumas das funções que esse técnico em logística ele vai atuar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, primeiro, vou falar aqui a questão salarial, né? Quanto que ganha? Geralmente os alunos eles gostam dessa métrica, né? Dessa média salarial, porque envolve ali a questão de oportunidades também. Então, a média salarial, né, varia entre R$ 1.300 e R$ 3.200. Lógico, isso aí é uma questão, muitas vezes, inicial, né? Porque dentro da logística você tem as áreas específicas, né? Dependendo da empresa em que você for atuar. A gente tem grandes empresas, né, em que tem essa demanda, né, para poder atuar esse profissional em técnico em logística. Né? Então a gente tem essa média salarial de R$ 1.300 a R$ 3.200. A atuação desse profissional. Tá? Então onde é que esse profissional basicamente ele vai atuar? Ele vai atuar principalmente, e a gente tem, dentro da logística, a gente tem algumas habilidades que são fundamentais, né? Um técnico em logística ele precisa ter habilidades técnicas relacionadas a planejamento, né? Para que ele possa fazer a questão de compras, de suprimentos, né? Ele precisa ter uma gestão, né? Capacidade de gestão relacionadas a estoque, a controle de fluxo de mercadorias, né, dentro de uma empresa. As suas principais responsabilidades, elas podem envolver também o planejamento e a movimentação interna. Então, eu falei para vocês que a logística tem macroprocessos relacionados à logística interna, à logística de entrada, à logística interna, à logística de expedição e à logística reversa. Então, algumas dessas responsabilidades estão relacionadas a essa
né, a essa situação de planejamento e movimentação dessas mercadorias. As atividades principais, né, esse profissional ele vai se comunicar diretamente com fornecedores, né, com clientes, operar sistemas informatizados. Então a gente tem aí, assim como eu falei da tecnologia, a gente tem aí dentro das unidades curriculares, que são a matriz curricular do nosso curso, que já já eu vou passar para vocês, a gente tem inserção de tecnologia, sim, né? Então a gente tem aí dentro de cada área, por exemplo, na área de suprimentos, que é a área aí, o princípio, né? Que envolve a questão de matéria-prima, que envolve a questão de insumos, a gente tem softwares, né? Alguns softwares a gente tem parcerias com, né, empresas que desenvolvem esses softwares, que é o caso do WMS, né? Então a gente tem um WMS versão acadêmica para que a gente possa fazer com que o aluno tenha essa interação entre teoria e prática, porque se a gente for parar para pensar, hoje, né, as atividades, as rotinas, elas estão basicamente todas informatizadas, todas no sistema. Tá? Então a gente tem aí, dentro da área de suprimentos, a gente tem softwares a gente chama de open source, né, que são softwares livres, para poder simular isso daí. A gente trabalha com RP também, tá? Que é um sistema de gerenciamento e planejamento de recursos. Tá? E dentro da área de armazenagem nós temos o WMS, que é o sistema de gerenciamento de armazéns. A gente tem até uma versão didática, né? que é utilizada aí durante o curso. Na área de produção, a gente utiliza também softwares open source, gratuitos, para poder simular a parte de produção, de gestão da produção. E na área de distribuição e transporte também a gente utiliza softwares open source gratuitos, né, para poder simular aí a questão de transporte, gestão de transporte e gestão da distribuição. Então, assim, dentro do curso de técnico em logística, a gente tem, né, essas tecnologias que são desenvolvidas com os alunos, né, para que os alunos possam ter ali uma situação que ele vá vivenciar no mercado de trabalho. Tá? Então a gente preza muito, o Senai é uma instituição que valoriza muito e acompanha todo o mercado, né, do que acontece, do que as empresas estão demandando. Este curso de logística é um curso que a gente fez, né, a remodelagem de todo o nosso itinerário formativo ano passado. Tá? Então, eu tive a oportunidade de participar também desse comitê que fez essa remodelagem desse curso, e a gente pensou muito em atividades, né, para o técnico em logística em que envolvam tecnologia da informação, porque a gente acredita que é uma situação em que necessita para que esses profissionais que serão formados, eles tenham essas experiências, né, através de sistemas, para que eles possam aí desenvolver cada vez mais. Quais são as funções? Tá? A função tem como objetivo usar os espaços de armazenagens, que a gente fala, de materiais da melhor forma possível, tá? E as opções de locais de trabalho. Então a gente tem aí desde empresas do varejo, né, até empresas de indústrias farmacêuticas, setor ferroviário, setor portuário, empresas de comércio eletrônico, é uma das grandes emergentes que estão aí buscando, né, contratando. E eu cito também as empresas do agronegócio, né, que estão necessitando também desses profissionais para poder atuar diretamente aí nos processos logísticos. Só para vocês terem uma noção do quanto que isso está, né, crescendo, né, essa área de logística, algumas empresas estão, né, trabalhando justamente para poder melhorar. E aí a gente tem as gigantes, né, a Amazon, até a Magalu, né, empresas que estão trabalhando aí justamente nas operações logísticas. Isso vai demandar muita tecnologia, né, e muito profissional que entenda dessas atividades, para que eles possam estar inseridos aí nesse local de trabalho. E também empresas de indústrias aí da área farmacêutica, né? E se a gente for parar para analisar, até uma micro e pequena empresa, né, que precise entregar um produto certo, na quantidade certa, nas condições estabelecidas, né, ao preço justo, ela vai estar
desenvolvendo as atividades de logística, tá? Então essas são algumas das opções de locais de trabalho que a gente tem do curso técnico em logística, né? Então eu falei sobre a atuação, sobre a responsabilidade que esses profissionais têm, das atividades, das funções e das opções de locais de trabalho, tá ok? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a, a, o principal agente, né, que a gente fala desse processo de transformação, que é o Senai. Eu sou suspeito a falar do Senai, né, porque é uma instituição que tem uma missão muito nobre, que a gente fala, que além de formar profissionais, a gente forma pessoas, tá? E justamente essa estrutura que a gente, né, tem, essa qualidade que a gente tem, que acaba sendo o diferencial. A gente tem algumas pesquisas aí de preferência de empresas por ex-alunos do Senai, né, muito alta. Mais de 90% de empresas preferem alunos que fizeram curso no Senai, tá? E aí a gente tem todo esse processo e esse know-how, né? Eu acho que isso é um diferencial, pode ser um diferencial na carreira de vocês, tá? Buscar se qualificar e ainda numa instituição, né, que preza por todos esses valores, por toda essa estrutura e qualidade que nós ofertamos, tá? Bom, além de tudo, esse curso técnico em logística, ele vai desenvolver as habilidades técnicas, né, que foram todas essas habilidades que eu falei para vocês aí. Quais são as habilidades técnicas? É a parte de tecnologia, a parte de planejamento, de organização. Só que a gente trabalha, a nossa metodologia, a gente trabalha também com as habilidades comportamentais, né? E isso é importante também, porque a gente sabe que as empresas, muitas vezes elas contratam, né, pelas técnicas e acabam desligando, né, ou demitindo pelas comportamentais. E a gente tem, né, todo esse cuidado de trabalhar essas habilidades comportamentais para o sucesso profissional de vocês que queiram fazer um curso técnico no Senai, e aí principalmente o curso técnico em logística. E quais são essas habilidades comportamentais? Né? A gente tem aqui, ó, as habilidades comportamentais. Proatividade, planejamento, domínio de tecnologia, disciplina, comprometimento, organização. Tá? Então, tudo isso são habilidades que são desenvolvidas, o que a gente chama de soft skills. A nossa metodologia Senai de Educação Profissional, ela prega por isso que a gente tem que desenvolver o nosso aluno com base em conhecimento, com base em habilidades e com base em atitude. Então, a gente tem todo essa forma de trabalhar. Tá, e quais são a matriz curricular? Né? O que a gente vai aprender no curso técnico em logística? Então a gente tem as disciplinas, né, as unidades curriculares. Armazenagem, fundamentos básicos de logística, gestão de suprimentos, que é um dos macroprocessos. Dentro de gestão de suprimentos, a gente já faz uma introdução ao processo logístico, aí vem custos logísticos e entra na parte de gestão da produção. Tá? Dentro da gestão da produção, a gente tem duas etapas, até porque a gente dá uma ênfase também na parte tecnológica, tá? Gestão da distribuição, gestão de transportes. E no Senai também, pessoal, a gente tem a cultura de trabalhar com projetos, né? Então, projetos, e aí a gente tem uma disciplina só de projetos, né? Projeto interdisciplinar, onde que a gente faz com que o aluno vivencie experiências, né? Muitas vezes experiências reais, demandadas de uma empresa, em que demanda esse problema, e na verdade eu falo para os alunos que logística você vai trabalhar diretamente com problemas não, desafios, né? E aí a gente está sempre envolvido aí dentro desse processo. Nós temos também a gestão de sistemas logísticos, é uma unidade curricular, logística internacional, logística sustentável, projeto interdisciplinar e tendências regionais. Então a gente tem aí essa gama de unidades curriculares que são integradas aí aos conhecimentos que os melhores instrutores, né, do que o Senai Tocantins possui, para poder estar ministrando para vocês, tá, que desejam fazer um curso técnico em logística. Tá ok? Bom, deixa eu ver se tem algum comentário aqui.
o Estimas, né? Tá falando que fez um curso técnico em logística no Senai, justamente com esse instrutor. Diferencial muito grande, prática relacionada com a realidade, sempre usados casos reais para resolver. Show! Ok, obrigado, parabéns, tá? Quem fez o curso aí é do Estimas. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Curso rico em conhecimento e vai trazer uma grande diferença para o profissional que pretende atuar na área. Donato tá falando aí. Isso mesmo, professor Donato. Bom, capacitação é muito importante neste mercado, né? Então, são algumas das experiências de alguns ex-alunos, né, que a gente já tem no mercado de trabalho e contando dessa oportunidade, tá, pessoal? Bom, eu vou passar para vocês agora as oportunidades, né, que é com relação aos cursos que estão abertos, do curso técnico logística. A gente está com as 3 unidades com cursos em aberto, né? Então as inscrições podem ser feitas, depois vocês podem ver o link na bio aí para poder fazer as inscrições. Nós estamos com uma promoção, pessoal, que é uma promoção 2 em 1, tá? Ou seja, você e seu amigo junta lá e faz a matrícula e vocês ganham 50% de desconto na matrícula, tá? Então, a gente está com essa promoção aí e é um momento realmente da gente buscar, né, se qualificar para o mercado de trabalho, tá? A gente está aí numa situação, e eu costumo falar o seguinte, a gente passou por uma situação econômica difícil, né, durante esses 2 anos, mas eu posso afirmar para vocês que esse é o momento de se qualificar, tá? Esse é o momento de qualificar porque eu tenho certeza que o país agora ele vai começar a decolar e aí ele vai necessitar de pessoas qualificadas, pessoas preparadas, né, para esse mercado de trabalho, porque é a qualificação que faz com que você tenha a oportunidade, né, de muitas vezes mostrar as suas habilidades e competências, né, e acima de tudo, de uma área específica, uma área, assim como eu falei, uma área que foi considerada uma área do futuro, eu falo que é uma área do presente. A logística, nós já estamos, né, necessitando da logística em si para que ela possa nos ajudar e ajudar as empresas também a se desenvolver. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais, se tem algum questionamento. A Núbia, né, tá falando eficiência, fazer mais com menos, justamente isso, né, um dos princípios da logística é que a gente consiga colocar isso em prática, fazer mais com menos sem perder a qualidade. Esse é o grande desafio, né, que a gente sempre coloca aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ok. Acho que a gente, muitos ex-alunos, né, falando aqui sobre a experiência que teve. Bom, e aí, pessoal, para que a gente possa finalizar aqui a nossa live, eu convido vocês, né, a, a buscar uma escola do Senai, ou então acessem lá o site para que vocês possam buscar informações sobre os cursos e principalmente, né, para que vocês possam estar se qualificando aí para o mercado de trabalho. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então tá ok. A gente está encerrando por aqui, tá? Desejo a vocês aí muita saúde, muita paz, que vocês possam se cuidar, mas que vocês também pensem na questão de buscar conhecimento, buscar oportunidades, tá? Que Deus abençoe vocês e até uma próxima.